Olá, boa noite. Boa noite. Hoje nós temos um convidado, o professor Lucas de Matemática, e ele vai conversar com a gente a respeito do trabalho dele dentro do espaço Maker, na escola onde ele leciona, tá? Então, na verdade, eu estou também bastante curioso. Boa noite, Janaína Corretora. Eu estou bastante curioso também a respeito, porque afinal de contas são metodologias novas propostas, né, para tirar o boa noite, Kerlin Zardo. Vou até mandar um tchauzinho para você. Tchauzinho, Kerlin. Vou assinar aqui para a Janaína também. Oi, Janaína. Valdir, você só entrou porque acabou a live da Morgana, né? Seu cachorro. O professor Lucas entrou aqui, vou aceitar ele. Bom, boa noite. Letícia, boa noite. O professor Lucas, só clica lá por gentileza para eu te aceitar ao vivo, tá? Eu já te aceito aqui, tá bom? Então, gente, aí o professor Lucas está aqui, vamos ver se ele vai, né? Deixa eu assinar aqui também. E daí, gente, boa noite. Todo mundo já jantou, né? Senão vocês não estariam aqui presente. Eu acho que o Lucas não deve ter encontrado ela. Ô, Lucas, se você estiver, né, conectado, é só clicar ali, né, aparece isso aí, Lucas, né? Pronto, gente, pronto. O menino chegou. Já vai aparecer aí, tá? Pronto. Vamos ver aqui, peraí. Prontinho, eu te aceitei aqui, Lucas. Vamos ver aqui. Pronto, Lucas. Você conseguiu aí? Eu já te aceitei aqui, tá? Vamos ver aqui. Pronto. Ô, Lucas, manda uma mensagem para mim, por gentileza, se você tiver com alguma dificuldade, se você estiver me vendo, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar de novo visualizar você aqui. Vamos entrar novamente, tá? Pronto. Vamos ver se agora vai. Boa noite, quem está entrando agora, tá? Conseguiu. Boa noite, Lucas. Difícil, né? Boa noite. Um pouquinho ali de autorizações que eu sempre deixo bloqueado em todos os aplicativos. Então eu Tá precisei, certo. por questões de privacidade mesmo, eu precisei redefinir. Desbloquear. Ô, Lucas, Exatamente. muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Quero agradecer também a professora Kerlin, coordenadora, ela deve estar aqui assistindo também, que intermediou esse contato, né, que possibilitou te bater um papo sobre essa nova metodologia, né, que acho que está inserida dentro da proposta das metodologias ativas, tá? Deixa eu apresentar rapidamente você, Lucas, né? O Lucas é professor de matemática, ele trabalha numa escola aqui em Maringá, Santilina, né? Isso, Lucas, né? E você também é responsável pelo espaço Maker, né? Mas antes de começarmos, né, a falar sobre o espaço, acho que até você me acompanhou com um bate-papo que eu tive com o Júlio, lá de São Paulo, e ele estava falando sobre o processo de gamificação, não só dentro das escolas, mas também em outras áreas empresariais também, né? E tanto o movimento Maker quanto a gamificação são propostas bastante interessantes e atuais, né? Tecnológicas, né? Para a metodologia ativa, né? Eu trabalho em sala de aula, Lucas, há bastante tempo, e sempre existiu essa preocupação pedagógica, né? Sempre existiu essa preocupação de tirar o aluno da passividade. Nós tínhamos outros mecanismos, né? Que eram coerentes com o mundo mais analógico, né? Com as dificuldades maiores, e o profissional sempre ele esteve atento, o professor sempre se mostrou com bastante boa vontade, pelo menos dentro da realidade que é a nossa, né, Lucas? Eu não sei se você também trabalha na rede pública de ensino, mas dentro da rede particular de ensino, pelo menos eu trabalhei com um monte de diretores que foram visionários quanto a essa questão de tirar o aluno da passividade, que o aluno pudesse ser realmente protagonista dentro do processo de aprendizagem.
né? Usávamos outros nomes, né? Tínhamos outras ferramentas, então tínhamos, né, inserimos literatura no teatro, e tínhamos gincana, e no começo da década né, dos anos, né, da primeira década do ano 2000, né, ficou muito forte nas escolas a questão dos projetos, então toda escola mais antenada tinha que ter um projeto, e esse projeto era para inserir, né, e para que o aluno tivesse realmente essa participação ativa. Mas aí até eu convidei o Júlio para falar sobre a gamificação, né, porque são metodologias mais atuais, eu acho que é sempre uma questão de tentativa e erro, né, Júlio? Você vai adequar aquela realidade, isso é uma proposta bacana por trás, existe toda uma teoria por trás, porém nós sabemos que muitas vezes na prática as coisas precisam ser ajeitadas, né? Dependendo muito do universo que você está inserido, de qual é a turma, qual é a escola, né, qual é o gestor que está te acompanhando, né? Então, Júlio, eu queria que você rapidamente explicasse para a gente, né, como começou esse movimento maker. Eu acho que tem um tempinho já, né? E para nós aqui no Brasil é meio novidade ainda, pelo menos aqui em Maringá, né? Mas eu sei que já faz algum tempo que nós temos esse movimento maker para as escolas, não é isso? Na verdade, o movimento como cultura de inovação já faz bastante tempo que tem fora, né? Fora daqui do Brasil. Para você ter uma ideia, só para título de referência, o Apple One, né, do Steve Jobs e do Wozniak, foi apresentado numa feira maker em 1976, né, 76, 75 mais ou menos. Então, faz bastante tempo que esse movimento é um movimento que, vamos dizer assim, que pequeno, garagem, né, um movimento muito centralizado em produzir suas próprias soluções, porque a demanda do mercado não produzia soluções que você precisava especificamente. Eram soluções que você tinha que adaptar o seu problema à solução que ele apresentava, o que não funcionava, certo? Então o movimento é muito antigo, mas no Brasil é bem mais recente, por volta de 2013, mais ou menos, quando o movimento Do It Yourself chegou no Brasil e o YouTube foi quem mais apresentou esse movimento para as pessoas, a galera começou a perceber que pode produzir as próprias soluções. E aí, lógico, uma vez que esse movimento ocorre, né, a gente tem uma aceitação do público grande e começa a gerar aí teorias, estudos, e aí o pessoal começa a perceber que, na verdade, a metodologia maker é uma proposta que vem advenda ali, vem junto de embalo com o construcionismo de Piaget para o construtivismo do Seymour Papert, né? Então, quando veio essa junção de informação, é que o movimento maker passou a ser uma metodologia, né, de aprendizado. Então, é recente no país, mas a gente percebe que tem ganhado muita força, né? Porque é o que você comentou. Os modelos tradicionais de ensino foram estabelecidos, né, e causaram o aprendizado que nós, como professores, fomos gerados e educados. Mas os nossos alunos não estão na mesma realidade que aquele método tradicional a qual nós fomos criados. É totalmente diferente, evoluiu demais. E o movimento maker traz essa evolução no trabalho, entendeu? Então, por isso que eu acredito Lucas, deixa eu só te atrapalhar um pouquinho. Você está ouvindo algum ruído aí ou só eu que estou ouvindo aqui um pouco de ruído? Está fazendo barulho para você ou não? Não, para mim não. Eu não sei para a galera que está escutando, provavelmente sim. Então a Janaína aqui até colocou aqui nos comentários que ela está ouvindo um pouco de ruído e, falar a verdade, eu estou ouvindo também, né? Não sei se é um problema de interferência momentânea na internet, tá? Mas está fazendo um pouquinho de barulho, tá, gente? Mas beleza. Vamos tentar aqui, eu já até apertei aqui, ver se tem alguma coisa de conexão comigo aqui, mas eu acho que estão ouvindo aí também, tá? A psicóloga Michele Bassini, boa noite, Michele, falou que também está fazendo ruído. É suportável, né, gente? Porque eu acho que, já que o Lucas não está ouvindo, tá? Né, então deve ser alguma coisa aí de conexão. Lucas, o movimento Mão na Massa, e você falou até que começou nos Estados Unidos, né? E tem uma coisa interessante, que essa questão da mão na massa, né, é meio cultural para os americanos, né? Tanto que você vê muito isso em filmes, né? E você acompanha que o americano, até por questão de valores da mão de obra, porque a mão de obra lá é bem valorizada, diferentemente aqui no Brasil,
que acaba a mão de obra física, né? Aquele cara que vai arrumar as coisas para você, a marcenaria, acaba tendo um preço relativamente mais baixo do que em países um pouco mais desenvolvidos, que eles têm um preço, um custo maior, né? Então, o americano, ele acaba aprendendo, ele faz curso de marcenaria, ele põe a mão na massa, ele cuida do motor de carro, é muito comum a gente ver isso em filmes, que o adolescente, ele faz questão de ele mexer no motor do carro dele, eles não querem um carro novo, né? Porque até uma coisa interessante lá, é que jovem não compra carro de concessionária, né? Isso é para velho, né? O jovem, ele quer comprar um carro estiloso, ele quer comprar um carro, né, vintage, e ele quer mexer no motor do carro. Então ele põe a mão na massa. Então essa questão é meio cultural, né? Você tem que aprender a fazer, não é isso? Então eu acho que perdeu-se isso um pouco na educação, até pelo modelo que nós temos aqui de entrada nas universidades, e acabou isso sendo levado até o Fundamental 2 também, aquele modelo de aulas expositivas, que o aluno é passivo, é como se fosse uma sala de teatro, o professor no tablado e o aluno ali passivo, morrendo de sono, engolindo tudo aquilo, né? Então, essa preocupação, ela existe faz tempo, né? Lucas, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem uma idade, né, ideal para começar a trabalhar com Maker, para o aluno começar a trabalhar com Maker? Responder isso é bem complexo, né, do meu ponto de vista. Até porque uma criança, um bebê, ele já está aprendendo de forma natural, né? Ele aprende a falar por ver o exemplo dos outros, né? E escutar também. Ele vê que as pessoas se comunicam falando, ele aprende a falar de forma natural. Quanto mais natural o aprendizado, melhor é. O Maker, ele providencia isso, tá? O movimento tem como esse objetivo, é fazer com que o desafio que o aluno ele tem pessoal, ou que ele vê na comunidade, ou na comunidade que ele está inserida, não importa qual, ele vai ver que aquele desafio ele pode resolver aquele desafio, propor uma solução com aquilo que ele conhece e tem à mão. Então eu vou dizer para você assim que uma vez que a criança tem alguma coordenação motora para manipular o instrumento a qual ela precisa usar para resolver o problema, a idade está ideal. Então, alguns dizem que entre 4 e 5 anos isso já é possível estabelecer, talvez um pouco mais, mas eu acredito que 4 a 5 anos é plausível já, desde que sejam ferramentas ou processos. Oi? Possíveis para aquela faixa etária, né? Isso, Porque você exato. trabalha com um conjunto de ferramentas, né? Dentro desse espaço. Lucas, vou fazer outra pergunta para você. E crianças com algum tipo de transtorno de aprendizagem ou hiperatividade? O espaço Maker, ele possibilita, há benefícios para essas crianças? Elas são bem-vindas, né, nesse espaço? Você percebe algum diferencial? Ou existe ali um controle que você tem que fazer nesse espaço, não dá para, né, perder um pouco o controle, não dá para ter uma liberdade, porque na verdade eu acho que seria todo um processo coordenado, orquestrado, não é você colocar um monte de criança numa sala e vai lá, gente, né, vamos destruir tudo. Então existe é muito comum isso, né, Lucas? Porque quem assiste alguma coisa, algum projeto que é desenvolvido na escola, vê o resultado. Não sabe que nos bastidores os professores penaram pra caramba, né? E foi dolorido, foi botar no papel, foi colocar em prática, e muitas vezes a plateia, os seus alunos, te surpreende, positivamente ou negativamente, né? Então você vai ter que readequar, fazer uma releitura, começar novamente, porque aquilo que você achou que daria certo, por isso que não dá para ficar na teoria, você tem que pôr a mão na massa verdadeiramente como professor. Né? Essas crianças que estão trabalhando com você ali, né? Você percebe algum benefício? Crianças que têm algum tipo de transtorno, né, de aprendizagem, de hiperatividade, você acha que esse espaço ele é positivo? O espaço é muito positivo. Ele não é a solução nem tratamento. Isso aí é psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, os professores, a família. E o Espaço Maker ajuda muito, mas muito mesmo. Por quê? O pai não pode achar que você vai ser a solução dos problemas, né, Lucas? O pai sabe que ele vai ter que ter acompanhamento especializado. Mas o Espaço Maker ele tem uma vantagem gigantesca. Apesar de ter todo um estudo, um preparo, um planejamento, o momento da aula é o momento que o aluno está construindo conhecimento com base naquilo que ele tem de informação e da contextualização que nós acabamos promovendo entre os alunos e com o que nós temos de bagagem como professor, né, como facilitador Maker.
Então, o que ajuda? Um aluno que tem um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o caso que você está citando, ele tem muita dificuldade com rotinas muito rígidas, né, com regras muito estabelecidas e que são repetitivas. Ele tem dificuldade com isso. O Maker ele providencia ao aluno essa liberdade dessas regras, porque existem passos a ser seguidos, só que não há leis a serem seguidas. Então ele pode andar no espaço, ele pode usar a mesa, ele pode usar a cadeira, ele pode usar o chão, ele pode se mover. Então ele não fica engessado num único espaço. Né? Quando a gente fala de espaço maker, ele pode propor uma nova ferramenta que ele quer usar, ele pode propor um novo material, ele não é obrigado a usar aquele método, a qual, quer queira, quer não, quando ele está estudando as disciplinas curriculares, língua portuguesa, geografia, matemática, assim por diante, existe algumas regras que têm que ser seguidas para que ele tenha o aprendizado garantido do ponto de vista do educador, né? E de acordo com a metodologia de cada escola. Então o Maker facilita porque não tem essa rigidez. Então o aluno ele pode trocar ideia, não tem problema nenhum no movimento Maker, até a construção colaborativa é muito importante no movimento Maker. É uma das habilidades que os alunos desenvolvem. Né? Geralmente, numa sala de aula, se um aluno pergunta para o outro assim, qual é a resposta que você chegou nessa conta matemática? O outro fala assim, não, eu que fiz, é meu. Ele protege a informação como se fosse somente dele. E não é a verdade. Se ele ensinar o outro, ele aprende muito mais. Né? Então, a gente percebe isso, a própria taxonomia de Bloom fala sobre isso. Né? Quando a gente ensina, a gente aprende. Nós, professores, sabemos disso. E você falou sobre ser surpreendido. Eu já fui surpreendido por tantos alunos, por alunos que a gente fala assim, mas não é compatível com a idade a solução a qual ele apresentou, do ponto de vista geral. Mas ele apresentou uma solução que um adulto não apresentaria, que eu não apresentaria. Eu falei assim, eu nunca pensei por esse ponto de vista. Então, o construcionismo, né, que o Papert defendeu, que é o que o movimento Maker se apropriou para virar metodologia, diz isso, a gente constrói com o aluno o conhecimento dele o nosso. Né? Então, você aprende. as soluções, claro, as soluções são compartilhadas, discutidas, e a falha que acontece a falha, é um aprendizado. Né? Entre as habilidades que a gente desenvolve, a resiliência, que é uma qualidade que a gente vê pouco na juventude hoje. Né? Então ele é demais estimulado. Então, a sempre obter o sucesso. Né? Na gamificação, que foi o que você comentou com o professor Júlio, né, na live anterior, a gamificação ajuda o aluno a perder o medo de perder, né? Porque ele pode recomeçar e pegar o hábito. Né? E o movimento Maker ele também ajuda nisso. Porque não há projeto que falhou, há projeto a ser melhorado. Não há uma falha em si. Sim. Não quer dizer que a gente vai dizer que não há erros. Existem erros de projeto, né? Mas são projetos que a gente pode alterar, pode consertar, pode melhorar e assim por diante. Então não tem um trauma. Ô, Júlio, inclusive, eu li um pouco a respeito do Maker, né, há algum tempo já, e eu vi que existe um manifesto Maker, né, que você vai fazer, que você vai compartilhar, que você tem que aceitar, que você pode errar, permitir o erro, colocar um pouco de você no trabalho, né? E você vai ter que se divertir também nisso. E nesse espaço que você trabalha, Lucas, vocês têm, existe assim, ferramentas para que os alunos trabalhem, né? E quando eu falo ferramenta, é ferramenta mesmo, é serrote, é martelo, é prego, é marcenaria, é fio elétrico, pilha, impressora, cortadores. Existe, assim, né, uma gama de possíveis para você colocar nesse espaço para que o aluno possa manipular. Ele vai aprender e você foi treinado dentro de um determinado protocolo, né? Existe você segue um caminho para a construção disso, né, Lucas? E quem te ajuda nesse espaço? Você não fica sozinho, né? Os professores das disciplinas, né, sempre estão junto com os alunos e comigo para a gente trabalhar em conjunto. Né? O objetivo do Maker em si é mostrar para os alunos que todas as disciplinas que eles estão estudando têm uma funcionalidade prática. Então, de alguma forma, todo o conhecimento que ele está adquirindo em sala de aula, ele pode usar dentro de um projeto, seja ele o conhecimento que for.
numa discussão, num brainstorm, num canvas, em qualquer coisa que ele vá produzir a ideia de um projeto, ele pode usar o conhecimento que ele está aprendendo em sala de aula, na prática. Então, isso é o que facilita, e os professores dentro do espaço, conversando comigo, com os alunos, lembrando muitas vezes os alunos, né? Os alunos não foram, na verdade, treinados para ver as relações que existem entre as coisas, as potencialidades. Por exemplo, recentemente eu Sim, mostrei para um é grupo como de se fosse alunos, tudo estanque, né? eu mostrei recentemente para um grupo de alunos que era possível, por exemplo, construir uma ponte só de papel, uma ponte para passar um carro de verdade. Né? A primeira pergunta, quando eu fiz a pergunta para ele se era possível o papel resistir o peso de um veículo, né, sem nenhuma estrutura embaixo, obviamente que não, o papel é molinho, eu amasso, eu tenho a força para amassar, né? Então ele pensa assim, é super frágil. Só que o conjunto torna a estrutura extremamente rígida, desde que sejam obedecidos alguns princípios físicos e matemáticos, né? Alguns ângulos que precisam ser obedecidos, o papel se torna extremamente rígido. E quando eu mostrei, por exemplo, o vídeo para eles ficaram impressionados. Como é possível? Tem alguma estrutura ali, professor? Tem ferro ali, não é possível. Mas é possível. Né? E aí eles constroem lá o próprio projeto deles de estrutura com pontes, testam, e aí eles colocam peso e assim por diante. Mas sempre tem um professor junto para a gente poder estar dialogando com a disciplina, né? Sempre que possível. Ô Lucas, e o Maker, ele é possível o Maker trabalhar com diferentes áreas, por exemplo, humanas e biológicas, porque a primeira impressão que a gente tem é que o Maker você vai trabalhar com física e matemática, e que você vai trabalhar, né, construindo coisas, construindo maquetes. Né? É possível associar, é necessário, isso faz parte do movimento Maker, você tem que incluir outras áreas da educação, ou não? Né? O Maker é uma eletiva, né? Ele é um complemento a esse processo de colocar o aluno a trabalhar, né, e ser ativo, ser protagonista. É necessário, vamos supor, eu trabalho com biologia, né? Existe essa possibilidade de inserção da biologia no Maker? Com certeza, e muito, na verdade, né? Por exemplo, falando sobre biologia, os alunos eles podem produzir, por exemplo, uma estufa usando a impressora 3D, né? Que tipo de estufa é melhor para cada planta? Então eles vão Ele pesquisar sobre produz isso. ele faz a estufa? Vocês têm impressora Ele 3D? Claro, nós temos impressora, cortadora, plotter, nós temos todas as ferramentas lá no Centilina necessárias para fazer o que o aluno precisar. E a solução que ele Ah, propôs. que legal. Mas se for possível construir, lá a gente consegue construir. Né? Ô Lucas, Sobre a interdisciplinaridade, desculpa te cortar, Silvio, é natural que ela ocorra, tá, dentro do espaço maker. É natural que ela ocorra. Agora, o que precisa ser feito é sempre mostrar para o aluno, porque ele não foi treinado a isso, a relação que existe. Até ele pegar o hábito. Né? Se você apresenta a primeira vez para ele o espaço maker, ele vai pensar que é só a parte de criação. Né? Ele acha que é só produzir. Mas antes você tem que prototipar, analisar, pensar, para depois criar. E esse processo está diretamente relacionado às disciplinas que ele tem em sala de aula. Diretamente relacionado. Porém, o Maker não foi criado para educação. Ele se tornou parte por ser parte da nossa realidade. O aluno ele quer uma solução personalizada para o problema dele. ok. Ô Lucas, e aí você tem que treinar os professores também, porque eu acredito que muitas vezes o próprio professor ele tem um pensamento, né, estanque dentro da educação. Ele não consegue enxergar, né, as correlações que possam existir dentro da educação. Né? Eu sei que isso acontece, né, por vários motivos que envolvem a educação no Brasil, mas, ô Lucas, então existe um treinamento também para os professores, não só seu, né? Você faz treinamento com os professores? Existe o treinamento, né? Mas geralmente ele ocorre mais na prática, na mão da massa também. É fazendo as aulas, discutindo e conversando que os professores conseguem perceber a relação. Porque somente na teoria, às vezes, fica bem difícil para o professor perceber. Porque ele está dentro de uma limitação que a própria, por exemplo, a própria BNCC coloca. A matemática e suas tecnologias. Ele isolou matemática. Linguagem e suas tecnologias. Ele isolou a arte, isolou a educação física, isolou... Então, automaticamente ela fez isso, né? Tá certo que no próximo ano já há alterações que vão melhorar essa comunicação, né? Mas
A própria educação, como ela foi gerida, isola os entes. E o Maker ajuda a puxar a galera, olha, vamos conversar junto sobre isso, sobre aquilo. Mas é sempre necessário nas reuniões pedagógicas com a equipe estar conversando com os professores. Olha o que os alunos têm produzido, olha o que eles falaram sobre o que vocês falaram para eles. Eles apresentaram essa solução, apresentaram esse problema, né? Então a gente tem que unir isso, né? Então existe treinamento para isso. Eu não sou eu sou um facilitador maker. Meu objetivo é ajudar com que isso ocorra, né? Mas eu não treino nenhum professor. Eu ajudo os professores a entender como funciona e a gente constrói de forma conjunta esse conhecimento. Eu não sou o detentor de todo o conhecimento dessa área. A gente vai dialogando, Certo. até porque eu não estou nas Sim. áreas, né? Ô, Lucas, e vamos supor, o pai vai matricular o filho na escola. O Espaço Maker, ele é uma eletiva. A criança, ela pode participar ou não, ou está na grade, né? Eles saem da sua sala e vão para o Espaço Maker. Todas participam, ou isso é escolha? Isso faz Todas parte já da grade ali. da grade e até algumas atividades que têm conceito avaliativo são desenvolvidas dentro do Espaço Maker. Tem pontuações Então, para existe um, projetos dentro do Espaço Maker. e essas aulas do Maker, né, porque você está na escola, é uma aula, você vai ter um período que você vai estar ali com o aluno, existe uma forma de avaliação, né, que acho que alguns pais perguntar, isso vai valer nota? Né, tem avaliação do trabalho? Existe uma avaliação, não é a mesma que os professores fazem de forma apenas cognitiva, porque os alunos eles também se autoavaliam, eles podem olhar o próprio projeto e perceber o quanto poderia ter sido feito melhor, se funcionou ou não, mas esse conjunto é pontuado e aí passado para os professores e os professores eles analisam até que ponto aquilo tem um peso positivo para o aluno. Não negativo, porque a falha faz parte do processo. Ô, Lucas, vamos tentar tirar o microfone para ver se melhora esse ruído? Bom, eu vou tirar o meu aqui. Direto. Eu tiro o meu também, a gente vai tentar. Eu acho que era o microfone. É o microfone de ouvido. Ela melhorou. Eu acho que esses fones... Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ah, então eu acho que eram os fones que estavam fazendo essa interferência. Lucas, deixa eu fazer uma outra pergunta para você, então. Tá? Quantos alunos cabem no Espaço Maker? Porque vai depender do número de ferramentas que você tem. Então, uma turma é dividida em dois horários separados ou cabe a turma inteira, vamos supor, 30 alunos? É possível? Em uma situação normal, não a que nós estamos inseridos agora, né? O espaço ele comporta tranquilamente de 25 a 30 alunos, né? Para trabalharem em conjunto. Por quê? Porque o Espaço Maker ele possibilita que os alunos eles troquem ideias o tempo todo, então eles precisam estar próximos, né? Na atual conjuntura, nós estamos criando de forma online, por causa da situação que nós estamos, né? E as construções estão sendo entre as famílias viraram grupos maker dentro da própria família, então os pais ajudam, um irmão, os próprios alunos avaliam a produção do amigo e falam assim, olha, eu tenho essa sugestão, eu tenho aquela, e se você tentar fazer isso, se você tentar fazer aquilo, há essa questão de debate da forma online como está acontecendo, ou híbrida como está acontecendo agora. Mas, de forma geral, são estações, as ferramentas, não necessariamente você precisa ter uma ferramenta para cada equipe, porque eles dividem as ferramentas, eles aprendem a autogestão, aprendem também a empatia, de ver quem está precisando da ferramenta primeiro. Tudo isso faz parte de habilidades que eles vão desenvolvendo na prática. Não é imposto isso. Você não obriga ele a tolerar o projeto do outro. Você mostra para ele que o projeto do outro tem benefícios para você. Porque algumas coisas boas ou falhas que tinham no projeto, você pode evitar ou copiar de acordo com o que você vê. Então, o espaço, ele comporta bastante gente. É possível trabalhar com bastante alunos. Deixa eu fazer outra pergunta para você, Lucas. Vamos supor que eu seja dono de uma escola e eu queira, né, implantar, né, o Espaço Maker na minha escola. Eu sei que uma impressora 3D é de alto custo, né? Mas eu posso abrir mão dela.
Quer dizer, na verdade, eu poderia ter esse espaço maker, né, sabendo como lidar com esse processo, mesmo tendo, né, um aparato mais em conta, né, com boa vontade, né, a escola consegue montar um espaço como esse. Isso vale até, né, para uma escola pública, porque eu não sei como é que está na escola pública, eu acho que não deve ter chegado, porque aí depende de níveis hierárquicos no governo para esse tipo de adesão. Mas na escola particular, Lucas, né, eu quero implantar um espaço maker. Né, é possível, mesmo que uma escola seja pequena, né, eu não preciso fazer um investimento grande inicialmente? É possível montar o espaço, sim. Sem uma plotter de corte ou uma impressora 3D. Logicamente que limita muito algumas soluções que os alunos propõem. Eles propõem soluções fantásticas. E nem sempre a gente consegue executar isso somente com as ferramentas, por exemplo, itens de papelaria que nós temos. Porém, com ferramentas mais rústicas é possível. É possível, sim, montar com um investimento razoável, né? Não alto, razoável. Um investimento baixo é possível também, porém, carece de possibilidades. Você vai ser limitado, vai limitar as suas construções pelas ferramentas que você tem, né? Porque, obviamente, parafusos, chaves, alicates, alicate de bico, alicate de corte, e tem mais de 10 tipos de alicate. Se você tem um só, multiuso, ele não vai fazer todas as funções que os outros 9 fazem. Então, isso limita algumas soluções, mas é possível sim. Existem projetos, por exemplo, o governo do Paraná tem o Seed Lab em Curitiba, que tem essa ideia, esse movimento mais voltado para a eletrônica com Arduino, que o Maker também está inserido também, mas também com essa pegada Maker. Existe esse projeto, mas é uma sala para o estado todo. A gente vê que não é comum e é difícil de fazer, aplicar, na verdade. Até porque o profissional tem que tem que transitar em muitas áreas. Então, para ser um facilitador maker, você precisa estar disposto a conhecer um pouco de tudo. E conhecer um pouco de tudo dá trabalho, sabe? Então, não é todo mundo que está tão disposto para isso. Isso acontece. Ô, Lucas, mas para ser um facilitador maker, então você fez um treinamento que não foi em Maringá, não é? Você fez um treinamento, aí você veio aqui e preparou os professores para que pudesse trabalhar conjuntamente, né? Então existe um treinamento para que você possa ser esse facilitador, né? Foram mais de um e tem bastante treinamento para isso. E é continuado, né? Sim. Sempre que a tecnologia avança muito rápido, então a gente sempre tem alguma ferramenta nova também para aprender. Né? Então, antes a gente só usava motores, por exemplo, 3 volts DC, né? Hoje eu já tenho motores com caixa de redução com servomotor embutido. E isso é muito novo. Assim que chegou, eu já tenho que me apropriar dessa informação, porque vai ter um projeto que a gente vai poder mostrar como funciona essa ferramenta e essa parte eletrônica para o aluno usar numa ideia que ele quiser. Ter essa informação. E aí, lógico, o facilitador tem que se apropriar disso para poder ajudar o aluno a se apropriar também. Esses motores que você está falando são motores que serão utilizados pelos alunos na construção de algum equipamento? Exatamente. Tudo que você imaginar que vai em computação, robótica, ou em eletroeletrônicos que a gente tem no lar, como ventiladores, como, por exemplo, fornos micro-ondas, os LEDs da TV, tudo isso faz parte do espaço maker. Além das ferramentas rústicas, as eletrônicas, além de itens de papelaria, você ter tudo ao seu dispor. Quem conhece, por exemplo, o canal Manual do Mundo, que é um canal muito famoso na internet, ele tem essa pegada maker, e o laboratório que eles têm de construção é muito bom. E o do Santilina é tão bom quanto, né? O que a gente tem lá é a primeira linha de ferramentas e itens para poder usar. Lucas, e você, eu acho que, bom, eu adoro isso, acho que se tivesse isso na minha época de estudante, né, essa possibilidade do maker, eu sempre gostei muito até falo sempre para minha esposa isso, que eu gostaria de fazer curso de marcenaria, né, eu gosto muito, eu me vejo, né, num espaço como esse, imagina na época de estudante de educação básica, mas, Lucas, existem aqueles alunos resistentes,
aqueles alunos falando, eu não gosto disso, ai meu Deus, lá vem ele com esse negócio, eu não quero mexer com isso, eu não gosto de ferramenta, eu não gosto de máquina, eu não gosto de nada dessas coisas, né? Existe isso e também, eu sei que o ser humano é meio complicado, né? As pessoas são diferentes, mas tem também. Não é o aluno que é resistente, Silvio. Agora eu vou apelar um pouco. A resistência não vem do aluno. É porque ele associa a produção a ser inferior. Ele não percebe que construir de forma manual agrega para ele conhecimento e valor. Porque alguns, por exemplo, alguns pais entendem que, como a gente diz, aqui a mão de obra de serviço é extremamente não é desperdiçada, sem valor, na verdade, né? Seria esse, não tem tanto valor agregado na mão de obra de serviço. Então, um marceneiro, por exemplo, as pessoas não tendem a ver como uma arte, algo incrível que ele faz com a madeira e ele não pode errar porque a madeira não aceita falhas, né? Mas as pessoas não veem isso, pensam que é um trabalho muito simples, qualquer um pode desenvolver. Então, alguns têm essa leitura de casa. Não é o aluno não acha ruim, mas ele pensa assim, mas eu vou ter que produzir. Não é melhor eu comprar? Esse discurso é um discurso da família. Não duvido. Não é bom. Porque quando ele começa a produzir e ele vê que ele pode adaptar aquilo para ser uma solução exclusiva dele, que ele olha e fala assim, isso é meu, eu criei, essa barreira quebra. Mas enquanto ele não se dá a torcer de produzir, ele tem um discurso de casa, que é assim, não, o negócio é você estudar só, é papel, caneta, decorar, é a parte da memória, existe a base. Muita resistência ainda, né? Sim. Você memoriza e reproduz, casa, né? memoriza e reproduz. Porque é o que foi cobrado em casa. É lógico que, por exemplo, eu tenho famílias que curtem demais quando o filho traz um projeto e trabalham juntos. Né? E aí o aluno ele chega no Espaço Maker sempre com uma proposta nova. Né? Porque a família entende que isso vai ajudar o aluno. Agora, quando a família não entende, o aluno ele tem resistência, não é porque ele acha que não tem nada a agregar ou ele não gosta. É porque ele pensa assim, meu pai está dizendo que não é bom. Então, não tem que fazer. Entendi. Eu sei, Lucas, esse tipo de resistência, infelizmente, em todos os aspectos, né, da educação vai existir sempre, né? Ô, Lucas, olha, eu gostaria de agradecer esse papo que nós tivemos, apesar dessa interferência chata que descobrimos depois que era o fone de ouvido, né? Mas, olha, muito obrigado, sucesso para o seu trabalho, quero agradecer novamente a sua presença aqui. Eu acho muito legal, gostaria um dia de ir lá conhecer a Ana Santilena, né? Deixa ela me convidar, né, para ver como é que funciona aí, o Espaço Maker em atividade. Eu acho muito bacana mesmo, né? E eu acho que, com boa vontade, se os professores quiserem verdadeiramente, com gestores, né, visionários, inteligentes, né, na arte de administrar, né, uma empresa que é a escola, né, ele consegue, né? Ele consegue também agregar junto com seus professores, né, e fazer com que a educação seja prazerosa, né? Eu acho que o objetivo é esse, você não pode ver a escola, apesar que eu acho que mudou bastante isso, né, Lucas, mas ainda a escola ela tem muito que caminhar ainda, né? Mas, olha, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui, eu desejo sucesso para você, né, no Espaço. E quem sabe futuramente aí a gente possa marcar uma outra live, né, para conversar mais um pouco aqui sobre essa questão dessas metodologias ativas, né, como é que tem sido o resultado para você, apesar de estar tudo meio parado agora, mas, né, durante esse ano, tomara a Deus que as coisas voltem ao normal e você possa trabalhar e a gente possa voltar a bater um papo, tá bom? Muito obrigado, Lucas, tá? Um abraço para você, muito obrigado por que acompanhou a gente. Esse vídeo ele fica lá, né, no meu Instagram, né? Quem quiser assistir novamente, né, perder alguma coisa, ele está lá. E você também, tá? Obrigado, viu, Lucas? Tá? Um grande abraço para você, tá joia? Até mais.